Olá, queridos! Se inscreva no nosso canal e sua sede regional Chapecó. E hoje um podcast diferente. Você que quer experiência, nós vamos ter nesse podcast. Mas antes, não deixe de dar o seu like e se inscrever aqui no Isso a Sede Regional Chapecó, sempre com novidades, convidados especiais e o nosso podcast. E hoje eu tenho a honra de apresentar aqui nesse podcast ele que é administrador, ele que tem uma vasta experiência de vida. Esse rostinho bonito aí que vocês estão olhando não é de 50 não é de ferver na primeira fervura. Olá, irmão Pedro, bom dia, como é que o senhor está, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Estou aqui, graças a Deus, e com a certeza que Deus também está aqui, né? Apesar que nós estamos aqui, mas o negócio é sério, não tem brincadeira. Não tem brincadeira não, né, irmão Pedro? É que a nossa vida ela tem uma caminhada, né? Verdade. E a realidade eu posso te dar uma dica aí. Nunca diga que tu é velho, né? Porque se tu falar que é velho, tu fica velho antes do tempo. Viu, Gerê? Isso aí é experiência. Irmão Pedro, o que não quer calar? O que não quer calar? Qual a sua idade? Se eu falar, eu não posso, claro que tenho que falar a realidade, a verdade, né? Mas eu tenho uma aparência de 50 anos, mas eu tô com 73 anos. 73 anos. E ele, 73 anos, mas para quem não conhece o irmão Pedro aqui, ele é um guerreiro, administrador, né? Já de há tempo, né, Geri? Para quem conhece ele, um aguerrido, uma pessoa aguerrida. E hoje nós queremos falar sobre experiências com ele, com o eterno, com Deus. Irmão Pedro, qual foi a sua maior experiência com Deus? E além, também não posso deixar aqui que está conosco, né, de sempre aqui, o Geriel, né, Geri? Bom dia a todos. Bom dia, irmão Pedro, pastor. Bom dia. Um prazer estar aqui de novo. Vamos trocar experiência com o irmão Pedro. 73 anos, tem bastante experiência para contar para nós. Verdade. Irmão Pedro, falando de experiências com Deus, qual foi a sua maior, assim, que você pode compartilhar a sua maior experiência com Deus? Eu posso dizer que a maior experiência com Deus, nessa minha caminhada de 22 anos, eu tive uma grande experiência com Deus, porque nós sabemos que quando nós somos fiéis ao Senhor, correto em tudo, e o Espírito Santo mora no nosso coração em Jesus, nós sabemos que nada se passa aqui nessa terra que Deus não está contemplando. E por isso eu tive uma caminhada longa nesses 22 anos, e Deus sempre nunca me deixou envergonhar, porque mesmo eu nada fiz aquilo que eu não colocasse no meu coração. Então, nós sabemos que Deus sempre falou comigo e Ele pode falar contigo também. Se você der oportunidade de Ele morar no teu coração, tu saiba que Deus, nada se escapa aqui nessa terra. Nós sabemos que Deus, Ele contempla tudo, e por isso que nós estamos aqui nessa manhã, e eu tenho certeza que você está contemplando também, que a nossa experiência com Deus ela é fácil, é só ter obediência à sua palavra. E aí Deus ele coloca tudo, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, dá tudo para que nós possamos fazer o melhor para a obra dele. E isso que eu estou aqui, não trabalhando para mim, mas sim trabalhando para o meu Jesus. 22 anos que o senhor é cristão, né? 22 anos. Como que o senhor pode relatar para nós o antes de tu conhecer a Cristo e o agora? Como que a fidelidade e o depender de Deus mudou a tua história, a tua vida, tuas experiências de antes e de agora? Eu posso dizer que antes eu era que nem um jornal amassado, porque mesmo eu achava que eu tinha sabedoria, tinha experiência nas coisas, que eu passei por vários trabalhos que eu passei, morava no Rio Grande, e então eu achava que eu sabia muita coisa, mas na realidade eu não sabia nada, porque
A vida com Jesus é totalmente diferente. Se você colocar Jesus no teu coração, tu sabe que as coisas vão mudar tudo. E o mundo, nós não pertence, né? Mas Deus dá sabedoria para nós viver dentro desse mundo, mostrar que nós somos diferentes. Porque o cristão, que é cristão mesmo, ele tem diferença, porque ele não é do mundo, né? Mas ele pertence ao Senhor Jesus. Mas eu gostei dessa expressão, irmão Pedro. Antes eu era que nem um jornal amassado. Literalmente, o jornal amassado, para quem não sabe ou não conhece, é porque o jornal amassado não vale nada, né? Nada. Que bom, que bom. Irmão Pedro, mas sobre essa experiência com Deus, qual foi que o senhor poderia compartilhar com aqueles que estão nos vendo? Qual a experiência maior, assim, que o senhor literalmente acha que é a maior experiência que o senhor teve com Deus, com o eterno, com o sobrenatural saindo do natural, pessoas que talvez não vão compreender, mas essa experiência com Deus? Eu tive uma experiência com Deus há mais de 18, 20 anos, por aí. Porque eu mesmo estando administrando, eu administrava em outro ministério, e aí eu pedi a confirmação, porque os negócios tudo eram feito no meu nome e tudo, mas Deus nunca me deixou assim, eu passar necessidade, sempre foi correta as coisas, e a maior experiência que eu tive com Deus, que um dia Deus usou um vaso para falar comigo, que não era mais para me pedir confirmação para pastor, pedir para pessoas de Deus para confirmar se era para mim continuar ou não. Tudo que ele ia colocar no meu coração ia dar tudo certo, porque era ele que estava na frente para abençoar a minha administração. Sobre as finanças, o senhor que trabalha com finanças, como que o senhor pode falar para quem está nos vendo aí sobre a fidelidade? O que a fidelidade pode fazer na vida do cristão e aquele que não é fiel também? Como o senhor enxerga nesses 20 e poucos anos de vida cristã e de administração financeira? Eu tenho assim uma certeza absoluta que a coisa mais certa é eu ser fiel a Deus. Nos meus dízimos, nas minhas ofertas, eu faz 22 anos que pode ser 2 ou 5 ou 10, mas eu nunca deixo de ofertar na casa do Senhor. Eu planto, é uma planta que depois ela vai render, Deus vai te dar em triplicar o mais. Então, isso que eu acho a diferença da pessoa ser fiel a Deus em tudo. É bíblico, né? Então, Deus nunca te deixa perecer. Eu tenho uma experiência também dos irmãos, claro que eu não posso citar o nome de ninguém, né, de forma nenhuma, e as pessoas irmãos que chegam e disseram assim, chegou dia 15 eu não tinha mais dinheiro, porque eu não tirei o que era de Deus, e por isso que eu pereci. Então, é um conselho que eu te dou: seja fiel, faça uma experiência com Deus, como diz lá no livro de Malaquias, né? Faça uma prova com Deus, e tu verás o que Deus pode fazer na tua vida. Nós estamos com ele, Pedro, que é administrador, e também, lá no passado foi vereador, né? Um homem que tem uma experiência vasta em todos os aspectos. Nós estamos então hoje com ele, Pedro Pires. Pedro, então, essa experiência com Deus, a maior que o senhor teve, e eu gostaria como foi a sua conversão? Como foi a sua conversão? Então, um exemplo, o senhor era do mundo, o senhor falou que era do Rio Grande do Sul também, e essa tua experiência, então, de sair do Rio Grande, vir para Santa Catarina, mais exato, então, na cidade de Chapecó, e a conversão de uma pessoa que eu tenho certeza que tinha muitos prejuízos, e quando conheceu a Deus, eu tenho a certeza que mudou completamente. Gostaria que você relatasse sobre isso. A minha experiência sobre essa parte financeira aí, ela foi tremenda, porque
O inimigo, ele quando tu não tem ninguém que peleja por você, está na Bíblia, né? Em vários lugares, que com as tuas forças tu não vai conseguir. Mas se tu colocar Jesus na frente de tudo, e tu tem a certeza que quem vai pelejar por você é Ele. E como eu não tinha Jesus, o inimigo entrava e me financeiramente, e o seu contar tudo a realidade, ele me tirou muito em 4 anos. Eu perdi 3.000 sacos de soja na época, que dava para fazer um prédiozinho de 3 pisos, e o inimigo, o espírito devorador. Porque quando tu é fiel a Deus, tu tem a certeza que Deus está com as mãos dele ali, poderosa, para te defender. O inimigo não tem astúcia nenhuma para querer te derrotar. Então, eu pude aprender muita coisa. Muita coisa que eu vi na minha vida. No momento que eu me converti, eu tenho uma experiência que eu pagava de luz 75 mil, veio para 23. Então, aí foi Deus mostrando que Ele é Deus. Tudo Ele pode, mas se tu tem que ser fiel. Então, foi uma coisa extraordinária sobre a minha vida. Eu voltando para a minha cidade, depois que eu me converti, ninguém me conheceu mais. Então, vê que situação eu estava. E eu achava que eu estava certo. Mas olha só. Eu estava cego completamente. É que nem Paulo também, o inimigo tinha cegado. Assim, no 3º dia que esse trabalho missionário que chegou na minha casa, lá da IFAP, as minhas escamas caiu das minhas vistas. Aí eu enxerguei o mundo de outra forma, porque não é da forma que às vezes nós pensamos, mas é da forma que Deus quer. E eu tinha um projeto na minha vida, bastantes irmãos nós somos, e quem Deus tinha escolhido foi a mim, não foi os meus irmãos. Então, foi na hora certa, Deus chegou na hora exata, para que eu hoje pudesse estar aí firme, 22 anos aí. Eu não olho para a esquerda nem para a direita, não olho para irmão nenhum, eu olho somente para Jesus, porque é Ele que não interessa o lugar que tu esteja, não interessa, mas é Ele que vai te defender. E eu tenho várias experiências com isso aí, sobre o que Deus pelejou por mim. Então eu só tenho a agradecer a Deus, e eu quero te dizer uma coisa, te dar um conselho, que coloque Jesus no coração ainda se tu não colocou. Tu verás o que Deus vai fazer na tua vida. Porque eu sempre digo que a maior alegria de toda essa humanidade aí é a pessoa ter paz, amor no coração. Porque se tu não tiver paz, tu deita e não dorme. Não adianta ter dinheiro. A maior riqueza é Jesus no teu coração. Esse é o Pedro Pires, né? Ele que é administrador, ele que tem aparência de 50, mas confessou aqui para nós que tem 73 anos. Isso mesmo. Geri, por favor. É sobre o que o irmão Pedro estava falando, né? Que a vida antes parecia uma impressão que tu tá tudo bem, tá tudo certo, que você tá prosperando. Só que da mesma maneira que o dinheiro entra, ele sai por 3, 4 janelas, né? Sai. Aí depois, quando você está com Deus, que Deus te abriu os olhos, que você é fiel, como o irmão Pedro sempre fala, fiel até nos centavos, porque Deus é fiel completo contigo também. Exatamente. E eu digo que cada um faça uma experiência com Deus, faça prova com Deus, porque Deus sempre falou comigo, Ele vai falar contigo, vai falar no teu coração, Ele vai usar vaso, e eu convivi no mundo que eu passei nesses 22 anos, um tempo de experiência com Deus, e até hoje ainda continuo, porque eu só no meu agir, só no meu pensar, Deus já está sabendo o que eu preciso, o que eu não preciso. Então, confia no Senhor, não existe outro caminho. O caminho verdadeiro é Jesus Cristo. É bíblico, não interessa ao lado que tu é, de que religião tu é, mas é o caminho pela Bíblia, pela palavra de Deus, é Jesus. Irmão Pedro, e também o que nós poderíamos aqui compartilhar com os nossos que estão nos vendo sobre quando você se converteu, né? Qual foi o primeiro amor seu? Como que você estava se comportando? E aí, como você via outras pessoas? Então, eu me converti.
E aí, as outras pessoas, como você se comportava? Porque você sai de uma, como o senhor falou, caiu as escamas. E aí, como que você se comportava com as outras pessoas, vendo que elas estavam erradas ou no caminho errado? Eu quero falar a realidade porque aí, como eu não tinha amor no coração, aí entrou o primeiro amor no meu coração, aí houve uma mudança, aí como eu não tinha experiência ainda pela Bíblia, não tinha experiência nenhuma, que quem faz a obra na vida da pessoa é o Espírito Santo. Eu chegava nas pessoas e dizia assim, não fique sofrendo assim, porque eu passei por isso aí, ó, aceita Jesus. Então eu fiquei muito fanático, porque eu não conhecia o amor de Deus. E se você não tem o amor de Deus ainda no teu coração, abra teu coração, deixe Deus entrar para tu ver as mudanças da tua vida. Tu vai ter umas largas experiências com Deus aí. Isso aí, porque Deus, ele cuida de nós, mas é na hora certa que ele chega, nem antes e nem depois. Então quer dizer que o senhor via essas outras pessoas e literalmente não queria que elas ficassem daquela forma. O senhor queria... poderíamos dizer que o senhor queria quase que obrigar, né, a viver a experiência que o senhor estava vivendo. Na realidade, eu não queria que as pessoas sofressem o que eu tinha sofrido. Entendi. Porque realmente eu fui derrotado nesses 4 anos. Eu tenho certeza que Deus me trouxe lá do Rio Grande. Uhum. Nos 4 anos antes de conhecer Jesus. Antes de conhecer Jesus, o inimigo fez uma derrota. Chama-se Espírito Devorador. Isso lá faz uns 28 anos, quando entrou o Real. Então ali eu tive experiências que as coisas mudaram tudo. Eu ia fazer rancho, eu gastava 600 mil era naquele tempo, né? Então voltou para nem gastar nem 200. Então foi uma mudança totalmente. É grande, né? Porque aonde ia, não sei, mas o devorador chegava na luz, chegava na água, chegava em tudo. E eu não tinha quem eu achava que eu ia me defender pela sabedoria que eu tinha, mas não é, pela experiência. Nós sabemos que quando Deus está na tua vida, é Ele que vai pelejar por você. Não é o inimigo, não existe ninguém, porque o teu amigo, o melhor amigo é Jesus. Não existe totalmente alguém que vai te ajudar, raramente. Mas, irmão Pedro, quando o senhor fala de fanático, não, eu fiquei fanático, mas literalmente é porque o senhor via as pessoas no caminho errado que o senhor estava e o senhor queria uma mudança dessas pessoas, né? Mas eu queria que o senhor falasse assim com mais exatidão, como literalmente o senhor falava, como o senhor abordava essas pessoas. Na realidade, até hoje ainda, eu não deixo de falar de Jesus onde eu estou, onde eu estiver, mas naquela época encontrava uma pessoa e eu falei, aceita Jesus, não fique sofrendo dessa forma que tu está aí, ó, com o rosto aborrecido, não sei como é que ele estava financeiramente, outros pior talvez, né? Então... a forma não era dessa forma, né? Mas como entrou o amor no meu coração, eu não conhecia, né? Uhum. Então, aí é que eu fiquei o fanático, que quem pode mudar a tua vida, e a minha vida quem mudou foi Jesus. É isso aí, nós estamos com ele, Pedro Pires, ele que é administrador, que tem aparência de 50, mas não é de ferver na primeira fervura, 73 anos. E nós pedimos novamente a você que não é inscrito no nosso canal, Isso a Série Regional Chapecó, toda semana com um novo podcast, com nossos convidados, e nós queremos agradecer, né, Geri? Queremos agradecer o Pedro pela sua disponibilidade de estar aqui juntamente conosco, também nosso companheiro de sempre, Geriel, que Deus abençoe. Eu só queria aproveitar o gancho, como o Pedro falou ali, do devorador, para o pastor. Talvez tem pessoa que está assistindo nós que não sabe, mas as dízimos, ofertas, a finança, ela é espiritual. Né? Exato. Eu queria que o pastor e o irmão Pedro falassem para as pessoas que estão assistindo qual é quando você não é fiel e quando você é fiel, qual a legalidade que os espíritos têm sobre as finanças? Então, falando, né, é pertinente, e aí depois eu peço ao irmão Pedro concluir, mas o devorador, isso é uma questão espiritual, uma questão de fé.
Assim como numa construção, Geri, você coloca um tijolo pós o outro, uma construção de um prédio geralmente leva 2, 3 anos para ser concluído, dependendo do tamanho. Assim também é a nossa fé. Nós precisamos confiar. A fé é o quê? Em Hebreus vai falar que ela é a certeza daquilo que nós esperamos e ela é a prova daquilo que nós não vemos. Então ela é mentalmente, ela não é palpável, né? E o dízimo é uma questão de fé, do crer, e é uma questão de espiritual. E muitas vezes nós entendemos, por isso que a Bíblia fala corpo, alma e espírito. E isso é uma tese minha, que se eu estou bem espiritualmente, as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. Então, muitas pessoas sofrem porque elas não estão bem espiritualmente, elas não entregaram literalmente a confiança total, não 50, não 70, não 20, elas não entregaram a confiança total em Deus. Talvez em alguns aspectos elas confiam, mas no seu financeiro não. Então o financeiro é de Deus, quem dá para nós é Deus, quem dá o ar que nós respiramos é Deus. Nós passamos por pandemia, muitos tiveram que comprar o oxigênio. E aí foram saber literalmente o custo que é o oxigênio. Então veja, nós recebemos o oxigênio de quem? De Deus. Então eu sou grato a Deus e por isso que eu entrego as finanças também aos cuidados dele. E muitas vezes nós achamos, não, eu estou pagando. Não, eu estou devolvendo, estou sendo grato a ele. E aí existe uma legalidade no mundo espiritual que quando você entrega, e isso a Bíblia fala que eu tenho que entregar com alegria, porque se eu entregar com pesar é a mesma coisa de eu não entregar. E aí existe essa legalidade, não existe oração, Geriel, para ser próspero. Não existe oração, vou orar por você, você vai ser rico, você vai ser... Não. A legalidade, por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio, livre escolha daquilo que eu tenho que fazer a minha parte. Deus, ele não age, ele reage. Então, não é por minha necessidade, mas sim pela minha fé, por aquilo que eu creio, confio. E aí, quando eu entrego ao Senhor a minha confiança a Ele também nas minhas finanças, Ele que vai cuidar. Então, quer dizer que quando eu oferto, quando eu dizimo, literalmente aí existe no mundo espiritual, que é o devorador, migrador, cortador e destruidor, que o devorador ele vem e devora. E que é na legalidade, no mundo espiritual, que não existe oração de pastor, de bispo, de sacerdote que vai fazer trancar isso, mas quando eu entrego com a minha ação, quer dizer que no mundo espiritual está trancado, bloqueado, quer dizer que Satanás não pode entrar dentro das minhas finanças. Por quê? Porque Deus está cuidando. Exatamente esse aí, tudo que o pastor falou, é uma realidade, é verdadeiramente correto. E nós sabemos que o devorador é um espírito maligno que chega, ele não tem dó de ninguém. Ele, seja na luz, seja no rancho, seja onde for, ele entra até no teu casamento, se for preciso, né? Porque ele não tem dó, ele vai prejudicar totalmente, porque quando entra na finança, atinge até o teu casamento, porque quando começa a faltar dinheiro numa casa, a primeira coisa, a reclamação vem da dona da casa, e daí começa o inimigo cada vez, onde que está acontecendo aí tanto problema, tanta coisa que a gente vê nesse mundo aí sendo destruído, por as pessoas não colocar Jesus, porque daí ele é a chave de tudo. Não existe tu achar que tu vai vencer com os teus braços, porque não vai. Então, o devorador, quando a pessoa é fiel a Deus, totalmente já é trancar, ele não tem poder de chegar em parte nenhuma, porque a mão do Senhor está aí te protegendo. Confia no Senhor. Eu quero agradecer essa oportunidade, meu testemunho é muito grande, se eu fosse contar tudo, porque da onde Deus me tirou, lá do fundo do poço,
Foi que nem fez para ontem à noite nós tivemos a pregação de José. Eu passei por isso ali também. Estive lá no fundo do poço, perdi muita coisa, mas aí às vezes tu tem que ir perder para depois. Mas tudo foi no tempo de Deus. Eu quero agradecer ao Geriel, o pastor André, o irmão Marcos que está aí, por nós fazer essa breve palavras que nós trouxemos aqui, mas é uma realidade. Meu muito obrigado. Deus abençoe vocês, se inscrevam no nosso canal, até o próximo podcast.